alguém chegasse pra você e te oferecesse a oportunidade de largar tudo da sua vida agora pra ser um protagonista de Isekai, você aceitaria? Ou talvez seja uma pergunta melhor. Se alguém chegasse pra você agora e falasse: aê tio, você quer ser protagonista de Isekai? Que cor de cabelo você iria querer que sua waifu tivesse? Bom dia! Vamos falar de Isekai! Mais uma vez! Sim, aqueles animes do protagonista indo parar em outro mundo que vocês já estão carecas de conhecer. E já é o meu terceiro vídeo falando deles. E eu quero falar deles porque eu assisti aquele Mushoku Tensei. A sessão de comentários inteira do meu último vídeo, mais 3 pessoas viraram pra mim e falaram: não, assiste Mushoku porque é bom, essa sinopse tá errada e etc e etc. E depois de ser contrariado tantas vezes antes, eu já aprendi minha lição. Quando tanta gente assim fala que o anime é bom, é melhor eu voltar na minha palavra, me render e dar uma assistida. E ok, Mushoku é legalzinho, mas aquela sinopse não tava errada. Se fazer um Isekai fosse como fazer uma receita, Mushoku Tensei seria aquele prato feito à risca, sem faltar nada. A receita de um Isekai precisa de um protagonista homem que morre no começo da história. Pode deixar, Mushoku tem. Daí ele reencarna como uma criança. Confere. E ele tem todas as memórias da vida passada. Confere também. O mundo novo no qual ele reencarna tem a temática de fantasia. Confere. O elenco principal tem menina de cabelo colorido. Confere. O protagonista tem um poder ou habilidade que só ele sabe fazer. Confere. E por fim, o ingrediente mais importante se você quer vender o seu Isekai. O protagonista é um tarado de marca maior. Um confere bem grosso feito com uma caneta marca-texto. Ele não tem nenhum elemento absurdo para tentar se diferenciar dos outros Isekais, o que virou uma marca registrada do gênero. O protagonista não é um slime, não é uma aranha, não é um lutador de luta livre, e a história não tem nenhuma das reviravoltas escalafobéticas que a gente tá acostumado a ver. Mushoku Tensei é aquele tradicional do tradicional. Ou ele seria, se não tivesse um toque de chefe doutor que muda tudo nesse prato de Isekai. É um ingrediente que não só me convenceu a falar do anime, que não tô fazendo agora, como também a finalmente analisar o gênero Isekai num sentido amplo. Esse ingrediente são os traumas do protagonista e a forma que o anime apresenta eles. O comum em Isekai é o personagem principal usar as memórias da vida passada para vantagem dele, sejam elas um conhecimento de como o jogo funciona, um conhecimento culinário ou qualquer outra coisa. Mas o que acontece com as memórias não tão boas da vida passada? De que forma um protagonista traumatizado pode melhorar um Isekai? E isso tem alguma relevância pra gente como público? Depois de mais uma vez pensar muito mais do que eu devia sobre desenhos japoneses, eu acho que tem sim. Tem uma importância os Isekais representarem os traumas do protagonista, e perceber ela me fez ver o gênero com novos olhos. Eu percebi que, apesar das coisas ruins e repetidas no meio desse bananal de Isekai que fica maior todo ano, tem coisa boa também. Então, apertem os cintos! É hora do arco de redenção dos animes de Isekai, featuring protagonista traumatizado. Enquanto eu tava editando isso daqui, eu descobri que existe um Isekai que o menino vai pro outro mundo e com ele vai uma gorila. Só que essa gorila se transforma em uma menina de cabelo colorido. Eu queria estar brincando, eu não sei por que eu tô fazendo esse vídeo. Antes de mais nada,
vamos dar um leve desvio de Mushoku, porque não tem como a gente falar de protagonista traumatizado de Isekai sem falar de ReZero. Eu acho que todo mundo que assistiu a segunda temporada vai concordar comigo quando eu falo que a melhor parte dela foi aquele semi-flashback do Subaru. O quê? Quem? A Echidna? Ah tá, ela é bonita, mas vamos focar no que importa, gente. Tem mais um personagem que grita na conta do dublador do Bakugou. Aqueles episódios do Subaru revivendo as memórias dele foram muito importantes para a história. Eles mostraram que o Subaru tinha uma vida antes de ser transportado para o novo mundo. Mostraram que ele tinha um pai, uma mãe, uma família que gostava dele e, igualmente importante, que ele tinha problemas reais no mundo real. Ele não conseguiu lidar com a pressão social de ter que ser a criança prodígio que achavam que o Subaru era e ele simplesmente desistiu. Eu falo por mim agora, mas eu tenho essa experiência de ser a criança perfeita que em algum momento tropeçou. E quando eu vi o Subaru passando por algo que eu sei muito bem como é passar, pra mim ele deixou de ser só mais um protagonista de Isekai e virou um ser humano. O Subaru sofreu bastante com as várias e várias mortes dele, mas esse sufoco emocional que a sociedade gerou nele é uma dor muito mais fácil da gente se simpatizar por entender. E também, ele teve uma situação ruim e gente que ajudou ele a superar ela, como todos nós tivemos ou vamos ter um dia. Ele ganhou profundidade. O Subaru ficou muito mais relacionável do que qualquer outro protagonista de self-insert que você vê a rodo por aí. E do que eu sei, são poucos os animes modernos de Isekai que aprofundam nessa parte da vida passada. Nos animes antigos que cabem no termo Isekai, como Digimon, por exemplo, as histórias acabavam, em algum momento, tocando na bagagem emocional dos personagens. Enquanto nos Isekais modernos, os protagonistas costumam chegar no novo mundo, esquecer de tudo de ruim da vida passada e tchau, bora viver a vida doidado. E não é assim que o ser humano funciona. Quando você tira férias, você não esquece do aluguel que você precisa pagar, dos trabalhos de escola que você deixou acumular, ou daquele trauma que você teve quando era mais novo e moldou a sua personalidade. Nós temos ansiedades, nós temos preocupações vindas de experiências ruins. E ver esses problemas do antes do Isekai aparecerem em ReZero me deixou bastante surpreso. Sem depender da morte, do sangue, pra falar, ó, isso daqui é um anime pra gente adulta, ReZero virou uma história séria, mostrando que o Subaru não nasceu com 17 anos. Mas é aquilo, demorou. 30 episódios pro Isekai ter um desenvolvimento assim é complicado. Se todo Isekai for demorar isso pra mostrar a backstory do protagonista, tá explicado porque a gente não costuma ver. Isekai moderno não dura isso. O padrão é lançar uma temporada de 12 episódios, talvez 2, e depois o estúdio esquece que o anime existe. E é nisso que finalmente entra o ponto interessante de Mushoku Tensei. A história já elabora na vida passada e nos medos do protagonista no episódio 2. Mushoku já começa apresentando o cara sem esconder as falhas dele. Esse personagem principal de Mushoku Tensei era um homem na casa dos 30 anos que passou boa parte da vida trancado no próprio quarto até que os pais dele morrem e ele é expulso de casa. E numa última oportunidade que ele tem de fazer algo útil da vida dele, ele tenta salvar 3 adolescentes de serem atropelados por um caminhão. Só que, claro,
ele bate a caçuleta no lugar deles. Nisso, ele reencarna num mundo novo de fantasia como um bebê chamado Rudeus. E vocês já sabem todo o procedimento básico de Sekai, eu posso pular essa parte até que, para concluir as aulas particulares de magia que o Rudeus tem ainda criança, ele precisa sair de casa. E nisso, o trauma dele ataca. Ele lembra que na vida passada ele sofreu um bullying horrendo que fez ele ter medo de todo mundo. Ele passou a ficar trancado em casa para fugir de todo e qualquer contato humano. Ele literalmente se retira do mundo real. E na primeira vez que o Rudeus teve que deixar a casa nessa vida nova, o trauma veio com força total. Ele passa por uma verdadeira situação de pânico, achando que todo mundo da vila estava julgando ele, que nem na vida passada. Mas, no fim, fica tudo certo. A resolução que o Rudeus e a professora dão pra situação é até que bem bonitinha. Vendo aquilo, você até fala, ah, que legal, parece filme de sessão da tarde. Eu não vou spoiler mais, se você quiser ver, veja, só tenham em mente o fator sexual do anime. E tá, mas eu não quero focar no bonitinho de gente esperando trauma. Eu quero focar nas coisas ruins. Depois dessa apresentação do trauma do Rudeus, eu fiquei pensando, por que ele e o Subaru tiveram os passados com problemas apresentados e por que a maioria não costuma ter? Não deve ser só porque os animes não chegam nesse ponto. E me veio uma ideia do porquê. Talvez seja porque o público não quer ler ou ver esses problemas representados em Sekai. Talvez eles queiram fugir de situações ruins com as quais possam se relacionar. E obviamente, os protagonistas que largam tudo da vida passada ajudam nisso. Talvez eles queiram, literalmente, escapar dos problemas. E foi com essa palavra, escapar, que eu cheguei numa conclusão óbvia, mas muito importante. O gênero Isekai é sobre escapismo. Vou me embora pra Pazárgada! Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero. Na cama que escolherei. Daí a gente pula uma parte porque não vai dar tempo. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem beautiful girls para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de... eu não posso falar disso no YouTube. Lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero. Na cama que escolherei. Vou me embora pra Pazárgada. Poema de um cara aí chamado Manuel Bandeira. Se você já saiu do colegial, você com certeza ouviu falar desse termo antes. Mas vamos dar uma lembrada, porque nem todo mundo aqui é de humanas. Eu sou formado em design, então eu não sei onde ficou da balança. O escapismo é um traço muito associado ao romantismo. Um movimento literário do século XIX que engloba uma porrada de coisa, livro, autor e estilo, mas que tem como característica comum entre si a infelicidade do homem com o mundo moderno. A Revolução Industrial aconteceu! Sucesso! Progresso! A humanidade está avançando! Êêêê! Pô, cara, legal, mas eu vou ficar aqui no meu cantinho sonhando com um mundo idealizado mesmo?
E o escapismo nada mais era que uma das formas que esses autores tinham de se fechar da realidade, sonhando com a fuga para lugares completamente novos, diferentes, livres, no qual o único limite era a imaginação do autor. E sabe o Manuel Bandeira, o autor do poema que eu coloquei agora há pouco aqui no vídeo? Ele não é um autor do romantismo, mas sim do modernismo, que é um movimento literário que veio depois, no século XX. Mas você percebe claramente no poema dele que o cara quer fugir da situação atual dele para a sonhada Pazárgada. Se isso não é escapismo, Hunter x Hunter não tá em hiato. E por falar de escapismo em outro movimento literário, esse conceito não surgiu no romantismo, mas sim no arcadismo, que é um movimento que veio antes e foi importante puxar tudo isso porque para mostrar que o homem sempre teve a necessidade de escapar da realidade. Às vezes, o mundo real é simplesmente pesado demais para você encarar continuamente e não tem nada de errado em procurar uma folga, seja no século XVIII, no século XIX, no século XX, ou, como a gente bem sabe, em qualquer momento depois de março de 2020. Os recursos pra gente se distrair, fugir da realidade são necessários. Sem eles, uma hora ou outra, todo mundo ia surtar. Quantas vezes você já deixou de brigar na faca com seu vizinho porque alguma coisa te acalmou? E isso pode ser um poema, um livro, uma música, um jogo que te desestressa, ou ainda uma série de fantasia, talvez até um anime de fantasia. E para ajudar nesse distanciamento do mundo real, seria legal até procurar uma história que, sei lá, o protagonista deixa o nosso mundo e todos os problemas dele para trás. Uma história que tenha o protagonista indo viver em um mundo ideal, um mundo novo, um mundo cheio de possibilidades. E espera um pouco. Então, sim, isekais cumprem um papel social, sendo um dos vários recursos que a gente tem para se distrair. E ele se destaca fazendo isso por ser o exemplo perfeito do escapismo moderno. Largar tudo pra trás, sem compromisso, e viver no mundo de fantasia é um sonho de todo mundo já tem um tempo. Tem um monte de isekai. Alguns são bons dentro do padrão, alguns desviam da receita de maneira criativa, alguns são ruins de dar dó e alguns são questionáveis. Mas ao invés da gente só falar o gênero isekai é saturado, ponto e tchau, talvez fosse melhor nos perguntarmos por que ele ficou tão saturado. Por que sempre tem cada vez mais animes de isekai saindo por ano? Por que existe uma demanda tão grande por histórias japonesas nas quais o protagonista dá adeus pra sempre pro nosso mundo? E isso não vale só pensando no público japonês. Com a popularização que anime como forma de entretenimento ganhou no mundo inteiro nessa última década, isso é bem fácil um questionamento em escala global. Por que o mundo inteiro precisa dessas histórias de escapismo? Vamos lá, a gente sabe a resposta dessa pergunta. A verdade é que nunca na história do mundo tantas pessoas precisaram de uma fuga da realidade ao mesmo tempo. Só acontece que boa parte do público que consome anime encontrou esse respiro nos isekais. A maleabilidade do gênero, a capacidade que ele tem de oferecer histórias diversas, nas quais o único ponto que sempre precisa ter é a chegada do protagonista em outro mundo, faz com que seja possível existir pelo menos um isekai que você vai adorar, parecendo que o negócio foi feito sob medida para você.
Um isekai que tenha um protagonista passando por situação parecida com a sua. Um isekai que vá no subgênero de anime que você gosta. Um isekai que vá conseguir ser o seu ponto de conforto no fim de um dia de trabalho. Isso vale pra gente dos 8 aos 80 anos. Tem isekai pra todo mundo. Entretanto, porém, todavia e contudo, querer escapar além da conta é um problema por si só. O consumo exagerado e sem descrição de histórias de isekai pode ser reflexo ou desdobramento de algum problema maior. Talvez um vício, talvez uma dependência emocional dessa válvula de escape. Ou ainda, esse exagero de fuga pode ser sinal de uma desistência emocional que não costuma acabar bem. Quando, no mínimo, a pessoa fica literalmente trancada no próprio mundo, de tanto fugir dos problemas. É uma preocupação justificada que aparece, por exemplo, nessa pesquisa sobre isekais da Universidade de São Francisco. Os possíveis problemas que eu falei de depender demais de isekais são alguns dos pontos que ela levanta. E é muito interessante falar dela enquanto se fala de Mushoku Tensei especificamente, porque a situação emocional de fugir demais que ela descreve é colocada no holofote com o Rudeus. Ele ser um recluso que tem trauma de pessoas, mas tá tentando melhorar, parece um comentário sobre como é fácil ir na direção oposta disso. Sobre como é mais simples se trancar na própria visão de mundo e nem tentar resolver o problema. Não é um isekai, mas tem um anime nessa temporada que é o exemplo perfeito dessa mentalidade fechada. Isso daqui não é uma história ruim. Se você quer ler uma história de vingança boa, vai ler Vinland Saga. Mas depois de assistir Mushoku Tensei, a segunda temporada de Re:Zero, eu penso que isekais também podem ser ferramentas para nos ajudar a encarar a realidade. O Subaru e o Rudeus escapam do nosso mundo, mas quando os problemas deles se tornam reais, eles te fazem pensar: ok, eu estou me distraindo agora, mas será que eu não posso aplicar essa solução que o personagem teve para resolver os meus problemas? Quantas vezes um isekai, um anime ou qualquer trabalho de fantasia não te ajudou a solucionar algo na sua vida? Quantas vezes ver os seus problemas em um personagem, olhando por fora a situação que você tá passando, não te deu uma dica ou solução para encarar a questão de uma forma melhor? Aqueles momentos que você tá assistindo algo e para e pensa: nossa, será que é tão simples assim resolver a minha situação? E no final acaba sendo. O melhor exemplo particular que eu tenho foi ter visto e ter lido Assassination Classroom na minha época de cursinho. Ele é um anime, mangá que eu recomendo pra todo vestibulando. Ele te ajuda a encarar o estresse dessa fase da vida de uma maneira tão melhor, oferecendo possíveis soluções, novas perspectivas para os problemas que alguém que tem 18 anos, tá saindo do colegial e não sabe o que fazer da vida enfrenta. Que é lindo de se ver. Até parece que ele foi feito especificamente para ajudar esse público a superar os problemas. Ou seja, as demandas do mundo real, da sociedade, podem direcionar o rumo do mercado de histórias. Como um monte de vestibulando japonês estressado gerando Assassination Classroom, ou otakus do mundo inteiro querendo escapar do próprio mundo, gerando a enxurrada de histórias de isekai. Mas, por essa mesma via, histórias de ficção também têm o potencial de mudar o mundo. Elas fazem isso mudando as pessoas, mudando a perspectiva que nós temos sobre o próprio mundo. E até, se possível, nos ajudando a superar problemas. Isekais não são exceção nisso.
Como dá pra ver por conta de ReZero e Mushoku Tensei e os seus protagonistas, se os autores quiserem, isekais podem ter uma mensagem boa. Eles podem ser uma fuga, mas também eles podem nos ajudar a viver nesse momento não tão agradável. Ou ainda, talvez até nos motivar a tentar mudar algo nele. E no tópico de mudar as coisas, eu acho que depois dessa reflexão, eu adquiri mais respeito pelo gênero Isekai. No fim das contas, o negócio é só uma forma moderna e popular de escapismo. E não tem nada de errado com isso especificamente. Só precisa ter consciência do que você tá vendo. Não é como se tivesse aberto um terceiro olho na minha testa. Eu não sei se Mushoku Tensei vai acabar bom, não sei qual vai ser o final de ReZero ou de qualquer outro Isekai. Eu não sei nem se amanhã vai surgir outro gênero de anime pra ser a coisa popular no lugar deles. O que eu sei é que toda ajuda boa é bem-vinda. Estamos no momento no qual toda forma saudável de distração que estiver ao nosso alcance tá valendo. Seja uma rotina de exercícios, seja um hobby manual que você descobriu, seja um desenho japonês de Isekai que você começou na quarentena. Se você souber o que tá fazendo, se distrair e conseguir encarar melhor as dificuldades da vida no dia seguinte, tá tudo certo, parceiro. Eu ainda consigo e vou ser crítico sobre a proliferação de Isekai repetido e questionável. Mas agora que eu sei que a necessidade de tanto Isekai é um legado histórico do escapismo e que eles podem ter uma função social se o autor quiser, o negócio ficou bem mais aceitável pra mim. E eu espero que depois de me escutar falando tanto sobre Isekai e protagonista preocupado dando alt-tab para outro mundo, vocês também possam mudar de opinião. Porque eu não quero mais voltar atrás na minha palavra sozinho, eu quero arrastar mais gente. Muito obrigado pela atenção! Olá, bem-vindo a essa tela de fim de vídeo. E eu vou ser rápido hoje porque o vídeo já deve ter ficado longo pra chuchu. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que eu tenha sido coerente falando de algo que eu já critiquei tanto. Se você gostou do vídeo, por favor faz todo aquele esquema de dar like, compartilha com seus amigos, comenta aí embaixo e toca no sino pequenino para receber notificação sempre que eu postar vídeo. Muito obrigado para todo mundo do Padrim e para os seguidores do site Roxo por me apoiar financeiramente. E vocês que pegam propaganda nos meus vídeos são bacanas também. Muito obrigado. E você que ficou até aqui na tela de fim de vídeo, pode levar para casa a sua banana empanada. Porque eu falei pouco de banana hoje. Vocês devem ter até esquecido da metáfora de que isekais são como bananas. Então é isso. Valeu! E eu vejo vocês no meu próximo vídeo ou live no site Roxo. Falou!